Kotaro é bem esquisito para um garoto de 4 anos. Vive sozinho, faz tudo por conta própria, é mais maduro que muito adulto que conheço e fala num dialeto shakespeariano inspirado no personagem de desenho favorito dele. Personagem. Agora mesmo, ele tá visitando uma loja de conveniência e pede um lenço pra moça que trabalha lá. Ela entrega lenços infantis, mas ele quer o de adulto. Ele agradece educadamente à moça depois de pegar 5 caixas de lenços, e enquanto vai pro caixa, vê espadas de brinquedo à venda. Kotaro compra uma espada para ele, convencido de que é um senhor samurai como seu personagem favorito, Tana Salmon. Logo, ele chega no seu novo apartamento, onde acabou de se mudar, e faz uma plaquinha de identificação para ele, quando ouve a voz de um tapa vindo do vizinho sendo surrado pela namorada feia. O cara desgrenhado chamado Karino dá a desculpa de que estava trabalhando no mangá dele até tarde, então dormiu demais e não pôde ir ao encontro. Ele então chama a namorada pelo nome da ex, jogando mais lenha na fogueira, e ganha mais um tapa antes dela sair correndo. Enquanto o homem senta no chão, massageando as bochechas, Kotaro toca a campainha e se apresenta, entregando uma caixa de lenço. Karino fica feliz em saber que Kotaro é seu novo vizinho, mas aí ele lembra que o síndico não permite inquilinos com crianças. Nosso Chad Sen diz a Karino que não tem crianças morando com ele e que alugou o apartamento inteiro sozinho. Karino volta pro quarto depois disso, e o cérebro do Karino funciona igual o Windows XP, tentando processar o que acabou de ouvir. Poucos momentos depois, Kotaro toca a campainha de novo para perguntar a Karino por que não tem banheira no quarto dele. Karino responde que não tem banheira nesse prédio e os inquilinos vão a um banho público ali perto. Karino acha que Karino fala como Mike Tyson e por banho público ele quer dizer campo de batalha, então ele saca a espada para lutar com ele. Karino corrige e dá um cupom grátis pro banho público. Kotaro vai pro banho público, mas quando Karino liga a TV e ouve notícias sobre sequestro, ele fica um pouco preocupado e decide ir junto com o garoto. Kotaro leva sabão nos olhos, então pede ajuda a Karino, e ele dá um bônus e lava o cabelo dele também. Kotaro afirma que pode se lavar sozinho, mas fica feliz que alguém tá lavando o cabelo dele depois de muito tempo. Mais tarde, eles voltam pro apartamento conversando sobre o banho, e Kotaro comenta que tem dinheiro suficiente para ir ao banho público todo dia. Karino fica curioso e descobre que o síndico deixou alugar o apartamento só porque ele podia pagar o aluguel. Quanto aos pais, Kotaro afirma que eles não moram mais com ele, e Karino se arrepende de perguntar sobre eles. Ele diz a Kotaro que também perdeu os pais cedo, e Kotaro comenta que ele deve ter sido solitário. Karino de repente percebe que Kotaro também está solitário, mas decide não ser intrometido e apenas o acompanha até em casa. No dia seguinte, Kotaro sai para resolver umas coisas, e Karino segue porque, mesmo sem entender os motivos, ele se preocupa com o garoto. No caminho eles encontram Mizuki, outra moradora do mesmo prédio, e ela agradece Kotaro pelos lenços. Ela então olha para o Karino, e vendo os olhos dele, adivinha que ele é o pai do Kotaro. Ele nega a alegação e afirma que são apenas vizinhos. Mais tarde, Kotaro e Karino entram num supermercado para fazer compras, onde ele pensa que eles nem se parecem tanto. No entanto, todo mundo comenta como pai e filho se parecem, e Karino fica desesperado. Ele descobre que Kotaro tem 4 anos e tenta lembrar se a garota que ele saiu há 4 anos e 9 meses mencionou algo sobre isso. Ele fica apavorado com a possibilidade de um processo de pensão alimentícia estar esperando por ele em algum lugar e pergunta a Kotaro sobre os pais dele. Kotaro fica irritado com as perguntas dele e diz para ele não o seguir, pois não quer que as pessoas confundam um homem feio com o pai dele. Logo, eles saem da loja e voltam para os seus apartamentos, onde Karino esbarra em Mizuki, que pede desculpas pelo mal-entendido anterior. Karino diz que esclarecer o mal-entendido foi bom para ele, mas sente pena do Kotaro, que é forçado a lembrar dos pais separados toda vez que alguém fala sobre eles. Na manhã seguinte, Kotaro e Karino saem dos seus quartos para jogar o lixo ao mesmo tempo, e encontram Mizuki desmaiada na porta depois de beber demais na noite anterior. Mizuki acorda e fica claro que ela ainda está alterada, então Kotaro pede a Karino para cuidar dela enquanto ele vai à loja comprar algo para ela. Karino não pode deixá-lo sozinho e o segue perguntando o que ele quer comprar. Kotaro afirma que quer gelo para Mizuki, deixando Karino confuso. Ele tropeça no caminho, mas diz a Karino que não gosta de chorar e corre adiante. Eles voltam para Mizuki com uma garrafa congelada e Kotaro diz para ela aplicar nos olhos, pois relaxa depois de chorar muito. Ela fica surpresa e diz que está apenas bêbada, mas Kotaro diz que tudo bem chorar e as expressões de Mizuki suavizam enquanto ela agradece a Kotaro. Mais tarde, os homens a deixam sozinha e Karino pergunta a Kotaro como ele sabia que ela estava chorando e como ajudá-la. Ele responde que já viu adultos chorarem muitas vezes e sabe como lidar com eles. No dia seguinte, Karino apresenta seu mangá ao editor, que diz que a história dele é boa, mas o desenho é horrível. A autoestima do Karino sofre um baque, e a lombar dele também, enquanto ele tenta sair do futon às pressas. Enquanto ele engatinha no chão, Kotaro toca a campainha, e Karino diz pra ele que a porta está aberta. Karino entra no quarto com uma pilha de curativos em ambos os joelhos e diz que os ralou lutando contra pombos enquanto limpava o chão. Karino diz que são muitos curativos, e Karino indiretamente insiste em elogiá-lo por ser um garoto corajoso que consegue tratar seus ferimentos sozinho.
Karino elogia e, na mesma nota, pede ajuda com as costas antes de desenhar caricaturas de Tonizamon e Kotaro nos curativos dele. Kotaro sorri ao ver os desenhos e Karino fica surpreso porque o viu sorrir pela primeira vez. Nesse momento, alguém toca a campainha do Kotaro e enquanto Kotaro e Karino espiam lá fora, eles veem um gangster estiloso que lança um olhar mortal pro Karino. No entanto, ele imediatamente começa a mimar Kotaro, agradecendo pelos lenços do outro dia. Kotaro aponta a espada pro gangster pervertido, que o arrasta para que eles possam brincar no quarto dele. Kotaro diz a Karino para ligar pro FBI, mas ele o segue distraidamente. No quarto dele, o gangster dá um bichinho de pelúcia do tal Salmon pro Kotaro, que o aceita, mas diz para ele não tentar abraçá-lo e dar tapinhas na cabeça de novo. O homem se apresenta como Tamaru e afirma que comprou esse bichinho pro filho dele, que aparentemente o odeia e nem quer ver a cara dele. Kotaro pergunta a Tamaru se ele é o substituto do filho dele e o gangster fica em silêncio. Kotaro devolve o bichinho, declarando que não precisa dele se for mentira, e Tamaru simplesmente pede desculpa. Ao voltarem pra cima, Kotaro pergunta a Karino se os rabiscos que ele desenhou nos curativos dele também são mentira, e ele responde que se esforçou muito para desenhá-los para ele. Karino declara que não é mentira e corre pro quarto dele, onde age como tsundere e diz a Karino que isso não significa que ele gosta dele. Um dia, Karino visita o quarto do Karino para assistir seu desenho favorito, Tana Salmon, já que a TV dele ainda não chegou. Eles assistem ao anime, sem saber que são animes, e Kotaro repete todas as falas do samurai. No entanto, Karino acha que o programa não tem nada de especial, e à noite descobre que também não é popular. Ele se pergunta por que Kotaro está tão obcecado com o programa a ponto de copiar o estilo de fala. Mas como a TV dele vai chegar amanhã, Karino não terá mais que se entediar com o programa. Na noite seguinte, Karino e Kotaro vão ao banho público, onde Kotaro canta a música tema do Tana Salmon desafinado. Karino pergunta a ele o que ele gosta no programa e Kotaro responde que sabe que o programa é mediano, mas o herói samurai é especial para ele. Um garoto está chorando na frente deles, recusando-se a sair do banho com o pai, e Kotaro se aproxima dele para dizer que ele deveria ficar feliz por ter alguém ao lado dele mesmo quando está chorando. Quando o garoto vai embora, Katero diz que o garoto tem sorte porque provavelmente não precisará da ajuda da TV no meio da noite. Karino sente pena do Katero, que mais tarde declara que não precisa mais da ajuda da TV porque já é um adulto melhor do que a maioria das pessoas, e Karino lembra que ele está usando a camisa ao contrário. Mais tarde naquela noite, Kotaro assiste Tana Salmon como de costume, mas então descobre que o próximo episódio será o final. Na manhã seguinte, Karino acorda quando Tamaru toca a campainha e pergunta o que eles vão fazer sobre o final de Tonizamon. Karino ainda nem processou se é dia ou noite, mas Tamaru repreende dizendo que Kotaro ficará triste quando o programa acabar, então eles precisam fazer algo por ele. Karino percebe isso também, e ao revelar que assistiu ao programa com Kotaro, Tamaru fica com ciúmes e ameaça jogá-lo pela janela. Lá fora, Kotaro está sentado na rua pedindo 10 centavos para fazer uma imitação de Tonozamen. A garota chega lá com o namorado e deixa Kotaro fazer a imitação. No entanto, quando ela vai pegar a bolsa, Kotaro oferece 10 centavos dela em troca, mas não dá nada pro namorado dela porque ele não apreciou o gesto. Kotaro recebe mais visitantes, e ele só recompensa aqueles que realmente gostam do show dele. Enquanto ele senta esperando mais gente, ele lembra como a mãe dele sorria quando ele imitava Tana Salmon para ela. Mais tarde naquela noite, enquanto Kotaro espera o final, Tamaru e Karino o visitam porque querem assistir o final com ele, já que acharam que seria o fim da linguagem shakespeariana dele. Kotaro declara que mesmo que o programa acabe, ele continuará falando na mesma linguagem arcaica. O trio assiste ao programa e repete as falas de Tana Salmon, e Tamaru discute com Karino porque ele não está falando sério. Kotaro sorri ao ouvi-los discutir e pede 10 ienes. Depois do programa, todos voltam para suas casas, e Karino pergunta a Kotaro se ele ficará bem à noite agora que Tana Salmon acabou, e ele responde que não precisa mais de TV. Na noite seguinte, Kotaro e Karino vão ao banho público de novo, e ele reclama que não precisam ir lá todo dia porque essa porcaria é cara. Kotaro afirma ter dinheiro suficiente e diz a Karino que se ele não puder pagar, deveria ficar em casa. No entanto, quando chegam ao banho, descobrem que ele foi temporariamente fechado por problemas técnicos. Eles voltam para casa, e na manhã seguinte se encontram no local de coleta de lixo. Kotaro continua encarando Karino, que não entende o que ele quer. Mais tarde, quando vão ao supermercado, Kotaro ainda continua encarando Karino, dizendo para ele manter distância. Ele oferece o dinheiro ao caixa com a espada e pede para ela colocar o troco nela também. No dia seguinte, a distância aumenta e Kotaro liga para Karino de fora da loja para pegar o troco com a caixa. Quando Karino tenta dar as compras e o troco para ele se afasta e diz para ele não se aproximar porque ele não toma banho há 2 dias. Karino diz que não é nada demais e ele não deveria se importar tanto com o que os outros vão pensar só porque ele não tomou banho. Kitaro corre para casa e antes que Karino possa persegui-lo, Mizuki chega lá e pede para ele usar o cérebro antes de falar. Ela sugere que Kitaro pode ter tido uma experiência terrível por não tomar banho no passado, e ele está fazendo o possível para que isso não se repita.
Mais tarde, Mizuki espia dentro da casa de Kitaro e o encontra sentado na pia da cozinha, que foi modificada para ser uma banheira. Kitaro se orgulha de suas habilidades de resolução de problemas e afirma que agora Karino não o odiará. Karino está ouvindo tudo, e quer dizer ao garoto que ninguém o odiará por pular 1 ou 2 banhos. De qualquer forma, o banho reabre amanhã. Então Karino acha que eles podem ir lá de novo. Ele sai do quarto enquanto Kataro convida Mizuki para o banho, mas ela recusa, pedindo para ele esperar mais 15 anos. À noite, Kotaro não consegue dormir, então ele sai com seu travesseiro e encontra Mizuki voltando do trabalho. Ele está prestes a dizer que está com medo, mas seu orgulho o impede. Na manhã seguinte, ele a encontra de novo, e ela vê as olheiras sob os olhos dele. À noite, Mizuki percebe que as luzes do Kotaro ainda estão acesas e finalmente entende o que está acontecendo. Na manhã seguinte, ela diz a Kotaro que é o dia de folga dela e o convida para uma festa do pijama, e ela até aceita o convite dele para ir ao banho. Eles tomam banho juntos, vão a um restaurante e assistem TV antes de dormir. Kotaro tenta ser um homem e oferece o braço como travesseiro para Mizuki, que aceita a oferta. No entanto, isso não ajuda Kotaro a dormir, e na manhã seguinte, Karino o encontra ainda pior. Mais tarde, ele pergunta a Kataro se ele está tendo problemas para dormir por causa de pesadelos. Ele afirma e acrescenta que ontem à noite ele não conseguiu dormir porque foi a primeira vez que dormiu com uma mulher. Karino fica surpreso e pensa que homem é homem. Naquela noite, Karino convida Kataro para uma festa do pijama, e na manhã seguinte, a insônia dele é curada, e ele até teve um sonho molhado com Mizuki. Logo é hora de Kotaro se matricular no jardim de infância, e ele vai sozinho e diz à recepcionista que não precisa de adultos para essa cerimônia. Ele se sente um pouco sozinho vendo os pais de todo mundo no assento vazio ao lado dele, mas ele se recompõe, dizendo que não é nada. Uma criança pergunta por que ele está sozinho, e ele responde que seus pais são ninjas, então eles estão aqui, mas ninguém pode vê-los por causa de suas habilidades de camuflagem. Enquanto isso, Karino está se escovando no quarto e fica com raiva ao se lembrar de quão insensível Kotaro foi esta manhã. Ele se recusou a dizer para onde estava indo e até o proibiu de segui-lo. Logo, Mizuki e Tamaru o visitam, querendo ver Kotaro, mas ele não tem ideia de para onde ele foi. Nesse exato momento, eles veem uma garota usando o mesmo capacete de Kotaro, cuja mãe a arrasta, dizendo que estão atrasados para a cerimônia de matrícula. Eles imediatamente correm para a escola e se apresentam como pais de Kotaro, surpreendendo a recepcionista sobre a família maluca com 2 pais de bebês. Eles correm para dentro, falando sobre como poderiam perder um evento tão importante. Karino chega primeiro, senta-se ao lado de Kotaro e diz a ele para ser uma criança e confiar nos adultos. Tamaru e Mizuki também chegam lá e, vendo-os, Kotaro pede ajuda para colocar seu distintivo corretamente. Logo, as aulas começam e Kotaro compra sua lancheira para levar para a escola toda quarta-feira. Seus amigos têm um almoço chique feito para eles e ele tira uma foto para copiar na próxima vez que trouxer sua lancheira. Na quarta-feira seguinte, ele faz uma lancheira incrível para si mesmo e surpreende seus amigos. No entanto, ao ouvir outras crianças falando sobre fazer sua próxima lancheira com seus pais, ele se sente excluído. Na quarta-feira seguinte, ele pede ajuda a estranhos para projetar sua lancheira e os envolve ativamente na confecção dela também. Ele leva sua lancheira para a escola, e seus amigos comentam que a anterior parecia melhor, mas Katero sorri, dizendo que esta estava a quilômetros de distância. Mais tarde naquele dia, ele retorna ao supermercado e espera por todos que o ajudaram a criar a lancheira para que ele possa agradecer adequadamente. No dia seguinte, Kotaro fica olhando para um homem distribuindo balões para crianças na escola, antes de perguntar se ele não ia voar se continuasse segurando tantos balões. O homem responde que eles não vivem em um filme da Pixar e pergunta a Kotaro que cor de balão ele quer. Kotaro quer vermelho e azul, mas como ele só pode pegar um, ele escolhe o vermelho, alegando que quer para o irmão. Momentos depois, ele muda de visual para pedir outro balão, assim como eu mudo meu endereço de e-mail para obter streaming gratuito da Netflix. Só porque ele usa um chapéu, Kotaro pensa que pode enganar os adultos, e ele pede ao homem para lhe dar um balão azul para a irmã. Logo, ele aparece usando óculos e pede um rosa para a mãe, e depois disso ele faz uma imitação de Tamaru para conseguir um azul claro para o pai. O homem lhe dá o balão e adivinha que ele virá pegar um para si agora, mas Kotaro não retorna. Ele leva os balões direto para Karino e pede para ele desenhar os rostos de um menino, uma menina e seus pais neles porque seu desenho é bom. Karino fica lisonjeado e desenha nos balões, e Kotaro escreve seus títulos nas costas. Mais tarde, quando o homem dos balões está voltando do trabalho, ele vê Kotaro brincando com todos os balões amarrados em sua cintura. Ele se sente enganado por uma criança, mas então vê que ele fez substitutos para sua família. O homem se emociona ao ver a criança solitária brincando com os balões e espera que eles durem muito tempo. No dia seguinte, quando Kotaro sai da escola, Karino vem buscá-lo, e a professora o confunde com seu irmão mais velho. Enquanto caminham para casa, Karino recebe uma ligação de seu editor sobre o mangá, e ele desabafa com Kotaro que eles vão mastigá-lo na reunião mensal. Kotaro diz a ele que precisa de um adulto com ele para não ser intimidado, e ele se voluntaria para preencher essa função como um Chad. Apesar de Karino dizer para ele não ir, Kotaro se junta à sua reunião com o editor, que o confunde com seu filho. Após esclarecer o mal-entendido, Karino apresenta o manuscrito ao editor, que comenta que não gosta de seu antigo estilo de desenho.
mas Karino irrompe e declara que o desenho é bom o suficiente. Ele diz ao editor para parar de pensar demais e pede para ele mostrar o quão bom é seu desenho antes de criticar os outros. Karino cala antes que ele o demita, e então vai para o banheiro. Em sua ausência, Kotaro pergunta ao editor sua opinião honesta sobre Karino, e ele responde que sua força é sua linha de história, mas ele é fraco em outras coisas. Ele afirma dar seu feedback honesto a Karino para que ele possa melhorar seus desenhos, convencendo Kotaro de que ele não o faz para intimidá-lo. Quando Kotaro volta para casa com Karino mais tarde, ele conclui que o editor parecia um cara legal. Karino pergunta por que ele veio em primeiro lugar, e Kotaro responde que queria retribuir por ele e acompanhá-lo em todos os lugares. Ele declara que é o guardião de Karino a partir de agora e o acompanhará na próxima vez também, o que ele faz. Logo, Kotaro visita Tamaru e o impede de se aproximar demais com sua espada. Ele pede para ele ir às compras, pois ele tem o melhor senso de moda de todos os homens que ele conhece, e ele também quer ser um homem bem vestido. Tamaru concorda prontamente em acompanhá-lo, e eles visitam um shopping, onde todos estão tensos por causa dele. Enquanto Kotaro se troca, Tamaru senta do lado de fora, perguntando a ele quem é a garota que ele deseja impressionar. Kotaro responde que ele não se veste para ninguém, e Tamaru espia lá dentro, pedindo para ele ser honesto com seus sentimentos. Nesse exato momento, um policial aparece lá, dizendo que o FBI o enviou. Ele pergunta a Tamaru sobre seu relacionamento com o garoto no vestiário. Antes que a situação se agrave, Kotaro sai e pergunta a todos se ele parece legal. Ao voltarem para casa, Tamaru pergunta a ele quem ele quer impressionar, e Kotaro responde que quer que todos gostem dele. Ele viu na TV que todos gostam de pessoas estilosas, então ele quer ser legal e estiloso também. Tamaru se agacha na frente dele e pergunta a Kotaro se ele odeia tanto não ser gostado. Kotaro afirma, mas Tamaru diz a ele que mesmo pessoas estilosas como eles são odiadas às vezes, então não é tudo. Nesse exato momento, outro policial vem para prender Tamaru, mas Kotaro defende, dizendo que ele é seu vizinho e amigo. Mais tarde, Mizuki está trabalhando em um bar quando descobre que Kotaro veio lá como cliente. Ela fica chocada e diz a ele que eles não servem menores, mas ele insiste que ela o acompanhe enquanto ele bebe. Mizuki corre para ligar para Karino, mas quando ela volta, Kotaro já encantou algumas pessoas com seus atos fofos. Karino chega lá ofegante e arrasta Kotaro para longe, pedindo para ele não causar problemas para Mizuki. No entanto, Kotaro não desiste e volta ao bar na noite seguinte, pedindo a Mizuki para acompanhá-lo novamente. Ela diz a ele que este lugar não é apropriado para ele e se ele quiser vê-la, ele pode visitá-la em casa. Isso a lembra do evento de alguns dias atrás, quando Kotaro estava tomando chá e lanches com ela. No entanto, ela recebeu uma ligação dos proprietários naquele momento e disse a Kotaro que estava pensando se deveria renovar seu contrato ou se mudar para um lugar diferente. Ela disse a Kotaro que provavelmente ficaria ali por ele, mas até então ele já havia saído do quarto e ido direto para Karino pedir conselho. Sem saber o que ele estava fazendo, Karino afirmou que se estivesse em seu lugar, iria ao bar de Mizuki e a escolheria para passar mais tempo com ela. Kotaro fez exatamente isso e agora ele pergunta a Mizuki quantas vezes ele precisa escolhê-la para que ela fique com ele para sempre. Ela gentilmente dá tapinhas em sua cabeça enquanto diz que sempre ficará ao lado dele, e Kotaro agarra sua cintura com suas pequenas mãos. Momentos depois, Karino chega correndo para levar Kotaro de volta, mas Mizuki decide tratar os dois hoje, mas logo se arrepende de sua decisão, pois os dois homens começam a olhar para outras mulheres e a ignoram. Alguns dias depois, Kotaro e Mizuki estão em um piquenique quando Karino chega com sorvete. Eles o ignoram, dizendo que ele nem foi convidado, mas ele entra de qualquer maneira. Karino come sorvete como meu cachorro come seus petiscos e espalha tudo pelo rosto. Mizuki e Karino planejam tirar fotos, mas Karino começa a balançar a cabeça, alegando que é alérgico a fotos. Eles perseguem Kotaro para tirar fotos enquanto ele corre, e Karino fica sem fôlego primeiro. Enquanto Mizuki persegue Kotaro, Karino tem uma ideia, então ele saca seu caderno de esboços e começa a desenhá-los. Mais tarde, ao voltarem para casa, Mizuki comenta que Kotaro desviou da câmera melhor do que seu pai desviou de suas responsabilidades, e Karino diz que ele escondeu o rosto até na foto da cerimônia de entrada. Kotaro mais uma vez diz a eles que é alérgico a ter suas fotos tiradas, pois ele se lembra de uma memória horrível. Ele estava em um orfanato quando seu pai, viciado em cocaína, apareceu lá procurando por ele porque sua foto estava no site. Kotaro ficou aterrorizado e a partir daquele dia, ele começou a odiar que suas fotos fossem tiradas. No dia seguinte, enquanto Karina leva Kotaro para a escola, ele lhe entrega um pedaço de papel. Kotaro abre e vê um esboço dele e de Mizuki aproveitando o piquenique, e ele cora ao pedir a Karina para colorir mais tarde. Alguns dias depois, Kotaro tem um visitante que parece muito nervoso em conhecê-lo. A mulher é Kobayashi, uma advogada júnior do escritório que cuida do caso de Kotaro, e ela foi encarregada de lhe dar sua mesada. Kobayashi fica chocada ao ver que sua cliente é tão jovem, e Kotaro lhe dá uma grande recepção ao convidá-la para entrar. Eles brindam com leite, e então ele procede a cantar a música tema do Salmon Tawna desafinado para ela antes de tratá-la com frango tandoori. Kobayashi então lhe entrega sua mesada, e Kotaro lhe dá um presente de retorno. Depois disso, ele pergunta à mulher de onde vem esse dinheiro, e ela se lembra do que seu chefe lhe disse sobre lidar com Kotaro.
O dinheiro era do seguro de vida de sua mãe, mas ela só podia dizer que era uma doação de uma pessoa gentil, já que Kotaro não sabia nada sobre sua morte. Kotaro já ouviu essa resposta muitas vezes, e ele afirma que é gentil com os advogados que vêm até ele porque quer transmitir sua bondade ao doador também. Kobayashi fica sem palavras, e quando ela sai de Kotaro ela encontra seu chefe, que veio buscá-la. Ele pede para ela olhar o presente, e ela encontra um diário sobre a última semana de Kotaro. O chefe diz que Kotaro sempre lhes dá este diário para que a pessoa gentil que lhe envia dinheiro possa saber que ele está vivendo bem. Kobayashi fica abalada e jura que cumprirá seu trabalho de cuidar de Kotaro. Alguns dias depois, Kotaro visita seu amigo Takeru, confundindo sua governanta com sua mãe. A governanta diz a Kotaro que os pais de Takeru estão ocupados trabalhando, então ela cuida dele durante o dia. Enquanto os dois meninos se unem por seu amor por Salmontana, Kotaro percebe que Takeru é um pirralho mimado que depende da governanta para tudo, provavelmente até para se limpar depois de usar o banheiro todas as manhãs. Então, em seu próximo encontro, Kotaro leva seu amigo para um treinamento de sobrevivência. Eles fazem uma longa caminhada até o rio, onde Kotaro ensina Takeru a criar varas de pescar com pauzinhos e o faz pegar um lagostim. No entanto, Takeru é um floco de neve e começa a chorar depois que o lagostim morde seus dedos, pedindo ajuda a Katero. Katero diz a ele para ser corajoso e parar de depender dos outros para tudo. Takeru segue suas instruções e se torna corajoso, pegando mais alguns lagostins. Kotaro então declara que eles vão comer essas criaturas agora e leva Takeru chocado para seu apartamento. Kotaro dá ao seu amigo vibes de programa de culinária ao dizer que já limpou os lagostins porque leva tempo para fazer a limpeza. Ele começa a planejar a maneira correta de prepará-lo para um novato, e Takeru diz que eles não precisam cozinhá-lo porque ele sempre pode pedir à governanta para fazer isso. Kotaro sacode, perguntando o que ele faria se não tivesse dinheiro ou adultos para ajudá-lo, e Takeru percebe que não duraria um dia assim. Kotaro afirma que é exatamente por isso que eles devem ser autossuficientes, e Takeru segue enquanto cozinham frutos do mar. Enquanto cozinham, Takeru diz a Kotaro que se ele se sentir solitário estando sozinho, ele pode ligar para ele, e eles irão pescar novamente, o que o deixa muito feliz. No dia seguinte, Karino vai buscar Kotaro na escola e descobre que ele teve um sangramento nasal. Ele pergunta quem foi a garota que causou isso, mas a professora explica que eles jogaram queimada hoje e Kotaro pegou uma bola com o rosto, levando ao sangramento nasal. Para evitar isso no futuro, Kotaro pede a Karino para ensiná-lo a pegar uma bola, e ele a pega com sucesso, mas com o rosto novamente. Não importa o quão devagar Karino a jogue, a bola sempre atinge o rosto de Karino, e ele quer saber se há um segredo para pegá-la. Karino só pode repetir o que seu técnico de vôlei do ensino médio lhe disse, e diz que jogar e pegar uma bola é como ter uma conversa. Ouvir isso ilumina os olhos de Katero, mas quando Karino pede para ele praticar o arremesso, ele se recusa, dizendo que sua especialidade é pegar. No dia seguinte, há outro jogo de queimada, e Kotaro usa sua habilidade especial para defender seus companheiros de equipe, recebendo todos os golpes no rosto, que é uma área segura, e ele não é eliminado mesmo depois de ser atingido a cada vez. Quando Karino vem buscá-lo, ele encontra um menino completamente bagunçado e concorda em treiná-lo mais uma vez. Os resultados são a mesma derrota esmagadora de ontem, e Karino pede a Kotaro para aprender a se esquivar. Kotaro se recusa a fazer isso, pois isso significaria que ele está ignorando seus amigos que jogam a bola. Ele lembra Karino que ele disse que jogar e pegar uma bola era como ter uma conversa, e ele não quer que seus amigos não sejam ouvidos. Ao fazer isso, Kotaro se lembra de quando costumava desenhar esboços e mostrá-los para sua mãe, mas ela estava ocupada com o telefone e o ignorou. O Kotaro não quer machucar ninguém ignorando-o assim, e o Karino entende o que ele quer dizer. No entanto, ele diz que ele não pode ser sempre quem recebe e precisa tentar arremessar a bola também para que ele possa ser compreendido. Suas palavras tocam o Kotaro, e no dia seguinte, ele consegue pegar a bola de queimada com as mãos, e enquanto Takeru pega o arremesso dele, ele o elogia. Logo, o Kotaro conta ao Karino sobre uma festa de aniversário no jardim de infância quando eles voltam para seus apartamentos. O Karino adivinha o que está acontecendo e pergunta ao Kotaro se o aniversário dele está chegando, o que ele confirma. Assim que ele diz isso, Mizuki e Tamaru pulam de seus apartamentos e declaram que vão organizar uma festa de aniversário para o Kotaro. O Kotaro nem sabe muito sobre festas de aniversário e ele achava que era uma forma de comer bolo e soprar velas, então ele fica chocado quando Mizuki diz que eles deveriam celebrar porque estão gratos por ele ter nascido. O Kotaro decide começar a se preparar para sua festa de aniversário, e ele treina para aumentar sua capacidade pulmonar soprando em garrafas vazias. O dia do aniversário dele finalmente chega, e ele fica maravilhado ao ver seu bolo. Enquanto Mizuki e outros se viram para usar alguns acessórios legais de festa, Kotaro pega o bolo e foge, deixando um bilhete dizendo que está pegando o bolo emprestado. Ele corre para o parque local para celebrar os aniversários de todos os gatos de rua com quem ele brinca. Ele coloca todas as velas que tem no bolo e canta parabéns para o gato antes de soprar as velas e o bolo em seus rostos. Ele fica sem fôlego e então diz aos gatos que está celebrando o aniversário deles porque está feliz que eles nasceram. Os gatos começam a lambê-lo, e ele interpreta isso como um sinal de felicidade deles.
Logo, o amigo do Kotaro, Takuya, o visita e ele quer fugir de sua família chata. Ele convida o Kotaro para se juntar a ele para que eles possam vagar livremente e ser garotos maus. O Kotaro diz para ele valorizar sua família, mas Takuya responde que se eles sumirem, a família deles será quem os valorizará. O Kotaro vê um ponto e o acompanha, comprando lanches para os dois. Eles brincam em um parque e comem lanches, e Takuya fica com ciúmes que Takuya não tem limite em seu orçamento de lanches, e ninguém nunca lhe disse para não viajar de trem sozinho. Takuya diz que sua vida não é nada para se invejar, mas Takuya não o entende. A noite chega logo, e Kotaro convida seu amigo para ir lá. Takuya afirma que os pais do Kotaro ficarão preocupados com ele porque ele sumiu de casa o dia todo. Mas quando ele descobre que seus pais não estão lá, ele se sente culpado e triste, então ele corre de volta para casa. Enquanto ele está sozinho, Kotaro pensa que ninguém vai se preocupar com ele, mesmo que ele fuja, mas então Karino vem correndo até ele, dizendo que ele foi ao balneário 3 vezes para encontrá-lo. Kotaro pede sinceras desculpas por preocupá-lo, percebendo que alguém se importará com ele, afinal. Com o passar dos dias, Kobayashi continua visitando Kotaro para lhe dar sua mesada, e ele sempre faz um show para ela. Ela tenta o seu melhor para entrar na brincadeira, mas Kotaro percebe que ela está sempre rígida e pergunta se ela está escondendo algo dele. Kobayashi entra em pânico, mas então o carteiro toca a campainha e deixa o pacote do Karino com Kotaro, já que ele não está em casa. Kotaro descobre que o pacote é um maço de cervejas, e ele imediatamente serve uma bebida para Kobayashi. Ela hesita no início, mas uma bebida leva a outra, e ela se transforma naquele tio bêbado de toda a festa de Natal. Kobayashi ri chamando Kotaro de surdo, mas elogiando sua performance, e ele fica feliz em ver que ela não está fingindo agora. Ele aproveita essa chance para perguntar se o dinheiro é realmente uma doação de uma pessoa gentil, e Kobayashi quase entra no clima para contar a verdade. No entanto, ela diz a ele que o dinheiro é realmente de uma pessoa gentil e então começa a se desculpar com Kotaro. Ela adormece assim e Kotaro a cobre com um cobertor minúsculo, agradecendo-lhe por ser honesta. Alguns dias depois, Kotaro tem seu primeiro encontro de pais e mestres, e Karino aparece como seu guardião. Todos ficam enojados com o quão desleixado e desinteressado ele é, e quando eles saem, os pais falam sobre como a família de Katero é uma bagunça e que havia 3 esquisitos agindo como seus guardiões. A líder da associação de pais também sente pena do menino, pois ela tem a mesma impressão do Karino. Logo, ela realiza uma reunião sobre o festival anual no jardim de infância e pede aos pais que se voluntariem para se preparar para ele. Ninguém quer fazer isso, mas Karino levanta a mão, afirmando que ele pode fazer todas as tarefas sozinho para que todos os outros possam descansar. Ele chama Tamaru Mizuki, seu editor e o balconista da loja de conveniência, para ajudar e ajuda a organizar uma festa divertida. A líder da associação de pais agradece a ele por se voluntariar e ele responde que foi um trabalho árduo, mas pelo menos fez Kotaro sorrir. A mulher comenta que ficou tocada por como ele pensa na felicidade de Kotaro antes de agir. Karino responde que não importa o que ele e seus vizinhos façam, eles não são os pais verdadeiros de Kotaro, e teria sido melhor se eles estivessem aqui. No entanto, ela acha que ele já é um pai perfeito. Alguns dias depois, as crianças no jardim de infância de Kataro estão resfriadas e com coriza. Takuya esqueceu seus lenços em casa, então seus amigos se ofereceram para lhe dar alguns. Kotaro faz o mesmo, mas todos ficam chocados que ele estava usando lenços de adulto e não os com personagens de anime desenhados neles. Mais tarde, Kotaro vai comprar lenços com Karino, e ele tem uma conversa inteligente sobre a qualidade dos lenços com o balconista antes de comprar um dos mais caros. Karino fica surpreso com o interesse dos meninos em lenços, e mesmo enquanto eles voltam para casa, Kotaro repreende sobre os benefícios de lenços caros, dizendo que eles são doces. À noite, enquanto Karino está desenhando seu mangá, o programa de TV mostra uma entrevista onde um homem afirma que quando era jovem, seus pais não vinham para casa por dias a fio. Ele não tinha dinheiro, então ele frequentemente comia lenços para saciar sua fome, e quanto melhor a qualidade, mais doces eles eram. A percepção atinge Karino como um caminhão, e da próxima vez que ele vai às compras com Kotaro, ele pergunta se ele come lenços, e ele confirma. Karino lhe dá os lenços comuns e baratos, dizendo que ele não precisa mais comer lenços, e Kotaro também percebe isso. Mais tarde naquele dia, Kotaro cozinha um jantar farto para si mesmo, e Karino toca a campainha para alguns assuntos relacionados ao apartamento enquanto ele está comendo. Karino fica maravilhado com a quantidade e variedade de comida que ele cozinhou, e bem então Mizuki também aparece lá. Ela fica surpresa que Kotaro sabe cozinhar e pergunta se ele pode cozinhar para ela. Kotaro confirma, e sabendo que Mizuki está vindo, o simp Karino diz que se juntará a eles também. No dia seguinte, os 3 guardiões de Kotaro vêm jantar com ele, e eles esperam ansiosamente pelo buffet. No entanto, Kotaro apresenta um único prato para eles, e todos ficam chocados porque esperavam uma variedade maior de culinárias. Harino pergunta a Kotaro se não há mais nada, e Mizuki e Tamaru o repreendem por ser insensível. Eles começam a comer e elogiam que Kotaro pertence ao palco do Masterchef. Kotaro fica feliz em receber seus elogios, e ele pensa que não precisou fazer muitos pratos para lhe fazer companhia hoje, pois ele tem convidados para cumprir esse papel.
No dia seguinte, na escola, a professora cansada coloca um sorriso falso antes de entrar na sala. Ela conta às crianças sobre o programa do Dia dos Pais que acontecerá em breve e pergunta a elas qual papel gostariam de desempenhar em uma peça. Kotaro se voluntaria para ser o filho sorridente, e todos ficam chocados porque nunca o viram sorrir. Kotaro afirma que é bom em colocar sorrisos, e ele demonstra seu sorriso brilhante para toda a classe, e todos, incluindo a professora, ficam maravilhados. Mais tarde, ela pergunta a Karino sobre as expressões gerais de Kotaro, e ao saber que ele sempre manteve sua caca de pôquer, ela lhe conta o que aconteceu na aula. Karino responde que Kotaro enfrentou muitos problemas em tenra idade, e portanto ele pode ter acumulado algumas habilidades para agradar os outros. Logo, a peça do Dia dos Pais é realizada, e depois que ela termina, a professora elogia o sorriso de Kotaro. Ela diz que seria bom se ele pudesse mostrar seu sorriso natural mais, mas Kotaro responde que acha difícil fazer isso. Ele então comenta que a professora é igual a ele, e ela também deveria tentar mostrar seu sorriso natural mais. Ele afirma que pode ver através de sua atuação, e a professora surpresa só pode sorrir para ele enquanto acaricia sua cabeça. À noite, um dos amigos de Kotaro de seu orfanato anterior vem visitá-lo no topo de uma colina, pois eles uma vez fizeram uma promessa de ver uma chuva de meteoros juntos. Assim que o homem chamado Ryota vê Kotaro, ele começa a cantar a música tema Tana Salmon, e Kotaro se junta a ele. Eles se sentam e falam sobre como Kotaro teve que sair do orfanato às pressas depois que seu pai viciado em cocaína descobriu que ele estava lá. Antes de sair, Ryota mostrou a Kotaro sua coleção de fotografia do céu noturno e se ofereceu para ensiná-lo a usar a câmera. Mais tarde, eles prometem ver uma chuva de meteoros juntos, e Ryota agradece a Kotaro por lembrar da promessa. Por sua vez, Kotaro pede desculpas por pegar a câmera de Ryota quando ele saiu do orfanato porque ele realmente a queria. Ryota pega a câmera de volta e dá a Kotaro o cartão de memória, dizendo que esta coisa contém suas memórias do orfanato. Kotaro agradece, e então a chuva de meteoros começa. Alguns dias depois, Kotaro visita o editor de Karino com seu manuscrito porque Karino desmaiou no corredor por causa de um resfriado. O editor acha notável que Kotaro veio aqui sozinho. Depois disso, Kotaro começa a fazer perguntas sobre o trabalho dele e diz para ele se cuidar porque ele sempre parece exausto, e ele responde que sua esposa cuida bem dele. Kotaro não acredita que um perdedor trabalhando até os domingos tenha esposa e filhos. Ele imediatamente pega o manuscrito de volta, dizendo ao editor para ir passar tempo com seus filhos, pois hoje era domingo. Isso atinge um ponto sensível no editor, mas então ele nota a espada de brinquedo de Kotaro e fala sobre a coleção de brinquedos em seu escritório. Kotaro diz que não tem interesse em brinquedos, mas assim que ouve que também há mercadorias de Tana Salmon, ele prontamente concorda em ir com o homem. Ele fica maravilhado ao ver os bichos de pelúcia e a boneca em tamanho real de Tana Salmon. Mas então ele sente que o editor está tentando tentá-lo quando ele deveria estar passando esse tempo com seus filhos. No dia seguinte, o editor visita Karino e diz que conheceu Kotaro ontem. Como ele sempre age tão maduro, o editor queria lhe dar um tour pela seção de brinquedos para que ele pudesse se comportar como uma criança, mas no final, isso acabou o insatisfazendo porque ele sentiu que estava tirando a atenção do pai de outra pessoa. No entanto, assim que ele sai do apartamento, Kotaro se aproxima do homem e diz que gostaria de outra viagem à seção de brinquedos em seu escritório, mas apenas se for em um dia de semana. Algumas semanas depois, Kotaro e Karino vão às compras e encontram um balconista com uma enorme barriga de grávida. Sem saber de gravidez, Kotaro decide comprar todos os itens alimentícios da loja porque teme que a mulher esteja engordando demais comendo-os. No dia seguinte, ele a encontra e pergunta se ela está engordando porque eles a fazem comer todas as sobras da loja. A mulher ri enquanto diz a Kotaro que há um bebê lá dentro e ele pergunta por que ela comeu um. Ela responde que bebês são feitos na barriga da mãe quando um homem e uma mulher se amam, e Kotaro se pergunta se ele também foi feito com amor. A balconista diz a ele que seus pais devem ter se amado para dar à luz a ele. Ela diz que crianças são o tesouro dos pais que os fazem felizes, mas ele se sente inquieto ao ouvir isso. Kotaro não consegue parar de pensar nas palavras dela e se pergunta se seus pais se amam e se ele está fazendo sua parte para fazê-los felizes. Logo, Kobayashi vem lhe dar sua mesada e Kotaro dá o presente de retorno como de costume. Ela lê seu diário semanal e descobre que ele quer dizer ao gentil doador que fará o seu melhor para ser um tesouro. Alguns dias depois, um novo inquilino no mesmo prédio cumprimenta Kotaro, apresentando-se como Eyada, que ficará morando no andar de baixo por um mês. Eyada dá um presente a Kotaro e então imediatamente faz um pedido. Ele pede a Kotaro para ser seu amigo durante o mês que ele ficar aqui em sua viagem de negócios porque ele fica solitário muito rapidamente, e Kotaro concorda prontamente. À noite, Karino encontra Kotaro saindo para o balneário mais cedo do que o normal e descobre que ele prometeu a Eyada que eles visitarão o balneário juntos a partir de agora. Kotaro afirma que, embora ele nunca tenha feito tal promessa a Karino, ele sente que deve dizer a ele que isso é um adiantamento. Karino não se importa, e então Kotaro acrescenta que a Eyada vai deixá-lo e buscá-lo na escola todos os dias por um mês, então ele quer que Karino não sinta ciúmes, e suas reações são animadas ao afirmar que não sente ciúme.
Logo, Kotaro começa a passar muito tempo com Ayada e descobre que ambos têm gostos semelhantes quando se trata de suas preferências de lanches. Está chovendo lá fora, então Ayada usa utensílios de metal para criar instrumentos musicais improvisados, e Kotaro o observa com curiosidade. No dia seguinte, Eota cumprimenta Karino, que agradece por cuidar de Kotaro. Depois disso, Eota pergunta a ele o quanto ele sabe sobre os pais e as finanças de Kotaro, e Karino diz claramente que ele não deveria ficar investigando a vida privada de alguém. Ayato educadamente recua então, mas à noite ele liga para seu chefe dizendo que encontrou seu filho. No dia seguinte, Tamaru percebe Kotaro se aproximando de Ayato e não consegue conter o ciúme. Ele vai direto falar com Karino e o sacode, perguntando como ele pôde deixar um estranho chegar tão perto de Kotaro. Karino pergunta a Tamaru o que ele pensa de Eota, e ele responde imediatamente que o homem é claramente suspeito. Nisso, Karino conta que Eota estava procurando informações pessoais de Kotaro mais cedo. Tamaru sabe o que isso significa, e à noite, enquanto Ayato está pesquisando sobre Katarou, ele o visita. Tamaru e Karino invadem o quarto, com Tamaru confrontando Ayato sobre ser um detetive. Ele entrega um maço de notas e manda ele abrir o bico. Eiada, sem vergonha, enfia o dinheiro no bolso e revela que está ali para encontrar Kotaro por ordens do pai dele. Ele acrescenta que Kotaro se mudou para fugir das garras do pai, que tem uma ordem de restrição. Ele afirma que fará seu trabalho e reportará este local ao seu cliente, não importa o que aconteça depois. Ele diz que uma criança como ele não vai gostar de viver sozinha de qualquer jeito, o que deixa Tamaru furioso. Ele está prestes a partir para a briga quando Kotaro chega para a visita ao banho e defende Ayada ativamente. Tamaru sai porque não quer que Kotaro saiba a verdade, e Karino o segue, ainda pensando no que Aota disse. Enquanto isso, Kotaro e Aota continuam se dando bem, mas depois que voltam do banho, Kotaro pergunta se ele vai contar ao pai o endereço dele. O homem fica surpreso porque nunca esperou ser descoberto. No dia seguinte, Kotaro toca a campainha de Karino, pedindo para ser levado à escola, já que Eota saiu do quarto às pressas. Depois de deixar Kotaro no jardim de infância, Karino volta correndo para contar a Tamaru, que teme que o detetive tenha fugido depois de ser encontrado, mas é tarde demais. Nesse momento, Mizuki também chega, e depois de saber a verdade, os três pais de Kotaro sentam do lado de fora do portão da escola para guardá-lo. Mais tarde, eles o cercam como um VIP e afirmam que precisam garantir que ele esteja seguro do perigo. Kotaro afirma que é forte o suficiente para se cuidar, mas eles não param e continuam protegendo-o em todo lugar. À noite, Kotaro explode com eles e foge, dizendo para não o tratarem como um fraco. Ele volta para casa e começa a treinar, quando Karino toca a campainha e pergunta a Kotaro por que ele quer morar sozinho. Ele responde que quer ficar mais forte, mas não diz mais nada. No dia seguinte, o trio de pais está preocupado com Kotaro quando Ayada aparece. Tenno está prestes a partir para a briga, mas Kurino e Mizuki o seguram. Aota conta a ele sobre sua missão, mas então Kotaro aparece, então ele decide levá-lo ao parque primeiro. No parque, Aota afirma que o pai de Kotaro ficou animado ao saber o endereço dele e provavelmente fará um movimento em breve. No entanto, ele não deu o endereço real, mas apenas um endereço falso para tirar Kotaro do perigo. Ele mostra as marcas de queimadura em sua barriga e diz que seus pais o usaram como cinzeiro, então ele sabe o que Kotaro pode passar. É por isso que ele traiu seu cliente para protegê-lo. Eota diz que Kotaro já adivinhou seu relacionamento com o pai porque ele jogava os mesmos jogos que seu pai sabia que ele gostava. Kotaro então o encurrala sobre o fato e pede que ele não conte o endereço dele ao pai até que ele fique mais forte. Aota diz que acabou aceitando seu pedido, mas ele também não sabe os motivos de Kotaro. No entanto, enquanto Kotaro repreende seu amigo por ser um fraco, ele revela que culpa sua fraqueza em seu pai se tornar um cara mau. Ele quer ficar mais forte para poder trazê-lo de volta ao caminho da retidão e morar com ele novamente. Enquanto voltam para casa, Aota diz que o pai de Kotaro provavelmente não entenderá como o filho se sente, e suas chances de se tornar um cara bom são próximas às minhas chances de arrumar uma namorada. Karino decide ajudá-lo e desafia Kotaro para uma corrida. Mesmo após um mau começo, Karino perde para uma criança de 5 anos e em seguida, ironicamente, o repreende sobre ficar mais forte com a ajuda de um rival. Ele diz a Kotaro que eles deveriam ficar mais fortes, e os olhos dele brilham quando ele aceita a oferta. Tenro afirma que isso não adiantará nada a longo prazo, mas Karino acredita que assim ele pode ajudar Kotaro a permanecer alegre até que ele entenda que sua abordagem está errada. Logo, um golpista liga para o número de Kotaro, pensando que é o número de um casal de idosos que será fácil de enganar. Ele implora dinheiro à senhora, dizendo ser o sobrinho dela, mas Kotaro responde que está apenas cuidando da casa para os velhinhos e manda o golpista ligar de volta em 5 minutos. O homem faz exatamente isso, mas Kotaro continua dizendo a mesma coisa repetidamente até que ele fique frustrado. O golpista descobre que Kotaro está no jardim de infância e mora sem os pais. Ele se lembra de seu filho, a quem sempre negligenciou, e quanto mais fala com Kotaro, mais ele começa a se arrepender de ter deixado a família. Ele está prestes a desligar quando Kotaro afirma que a voz dele o lembra do pai quando ele era gentil, e ele pede ao golpista para elogiá-lo.
O homem o elogia e decide largar essa linha de trabalho para voltar para sua família. No dia seguinte, enquanto Kotaro e Ayada estão voltando da escola, Mizuki aparece e declara que sua calcinha sumiu. Karino e Tamaru vêm correndo ao ouvir isso, e quando ela diz que sumiu da pilha de roupa suja, todos os homens começam a imaginar coisas. Ayota se voluntaria para ajudar, já que é detetive, e Kotaro decide apoiá-lo também. É fácil para Ayada localizar a calcinha roubada na varanda de Karino, que apanha de todos os lados, e Kotaro exclama que nunca pensou que ele o pegaria desprevenido. No entanto, Ayada explica que foi obra de um gato, e ele já localizou o culpado também. Kotaro elogia suas habilidades, mas Ayota diz que sua linha de trabalho é algo para se orgulhar, pois ele muitas vezes tem que enganar as pessoas. Para mudar de ideia, Kotaro visita no dia seguinte, alegando que todas as caixas de sua casa desapareceram e que ele precisa de um detetive para encontrá-las. Aota vai ao quarto de Kotaro e encontra tinta na mesa, o que os leva a Karino, que afirma ter emprestado as caixas, mas elas desapareceram. Aoyota sente o perfume de Mizuki e vai até ela, e ela repete a mesma coisa antes de lhe dar os óculos de sol de Tamaru. Enquanto Aoyota conversa com ele, Tamaru o acusa de roubar as caixas e diz que eles também deveriam verificar o quarto dele. Aoyota o leva ao seu quarto e descobre que Kotaro havia organizado uma festa surpresa de despedida para ele. Kotaro então pergunta a Ayota, já que o trabalho dele para o pai acabou, se ele pode considerá-lo um amigo de verdade agora. Ele então lhe dá uma caixa contendo uma lupa para ajudá-lo em seu trabalho de detetive como presente de despedida. Dias depois, enquanto Karino está prestes a levar Kotaro da escola, uma garota chamada Kana se aproxima de Kotaro e pede para brincar com ele hoje. A mãe de Kana se aproxima de Karino e pergunta se tudo bem para a filha dela visitar a casa de Kotaro e brincar lá até a noite, e ele se vira para Kotaro, que dá seu selo de aprovação. Karino os acompanha até em casa e descobre que Kana é bastante semelhante a Kotaro em termos de cara de pôquer constante e comportamento maduro. Eles chegam em casa e se encaram em silêncio por um longo tempo antes de Karino sugerir que eles joguem cartas. No dia seguinte, Kana quer vir de novo, apesar de afirmar que jogar cartas com Kotaro foi chato. Ele responde que tem ótimas habilidades para agradar mulheres adultas, mas Kana ainda tem alguns anos para chegar a esse estágio. Dia após dia, Kana vai para casa com Kotaro, que também começa a sentir que ela se divertiria mais brincando com outra pessoa. Ela responde que tudo bem, porque a mãe dela também quer que ela brinque com ele. Tudo de repente faz sentido para Karino, pois ele se lembra que algumas mulheres estavam falando sobre o pai de Kana ter falido. Quando a mãe dela vem buscá-la naquela noite, Karino a confronta, perguntando se ela estava mandando a filha brincar com Kotaro porque não quer que ela veja lares mais abastados que o deles. Ela fica surpresa e Karino pede para ela não desrespeitar Kotaro assim, porque, apesar de tudo, ele estava fazendo o seu melhor para morar ali. Ela fica sem palavras e, enquanto leva Kana para casa, pergunta se ela se divertiu brincando com Kotaro. Kana responde que não foi divertido, mas ela se sente feliz porque a mãe dela sorri quando ela brinca com ele. A mulher percebe seu erro e pede desculpas à filha. Logo, o inverno chega e um dos colegas de classe de Kotaro, Kei, fica doente. Percebendo que ele tem um histórico de ficar doente, Kotaro o visita na enfermaria durante o intervalo do almoço e lhe dá uma laranja, dizendo que obter vitaminas o deixará forte como ele e que ele não pegará nenhuma doença. No dia seguinte, Kotaro pega o resfriado de Kei, mas se recusa a admitir e a receber tratamento, mesmo quando a professora tenta levá-lo à enfermaria. Ela liga para Karino, que diz para ele voltar para casa, mas Kotaro se recusa, dizendo que uma pessoa forte como ele não pode ficar doente. Nesse momento, Kei diz à professora que está se sentindo mal, e ela o leva para a enfermeira. Kotaro segue e pergunta por que ele admite se sentir doente tão facilmente e se ele não tem medo de as pessoas pensarem que ele é fraco. K sorri ao dizer que ele também quer brincar com todo mundo, mas mais do que isso, ele não quer que ninguém pegue seu resfriado, então ele tem que ser paciente até se sentir melhor. Kotaro percebe seu erro e pede desculpas a Kei, dizendo que ele era de fato uma pessoa forte. Ele então se vira para Kurino e diz que eles também deveriam voltar para casa. No dia seguinte, Kobayashi visita Kotaro em seu dia de folga e pede para ele acompanhá-la. Ele concorda, e enquanto andam de trem, Kobayashi declara que quer comprar um apartamento com suas economias, mas não tem experiência com isso, então quer pedir ajuda a um especialista como Kotaro. Ele fica feliz em ajudar, mas diz a ela que ela é muito barulhenta. Ao chegarem ao apartamento, Kobayashi tenta criar o ambiente que eles realmente vivem, mas Kotaro não parece feliz. A verdade era que Kotaro morava neste apartamento com seus pais há muito tempo e tem memórias dolorosas deste lugar. O chefe de Kobayashi a avisou sobre levá-lo para lá, mas ela achou que seria uma boa ideia. Kotaro só pensa que parece o apartamento em que ele morava, mas então ele avista uma marca peculiar em uma parede, o que remove todas as suas dúvidas. Vendo sua reação, Kobayashi pede ao corretor para lhes dar mais tempo ali. Dias depois, Kotaro está coletando ervas comestíveis na floresta quando 3 irmãos aparecem para o mesmo motivo. Os irmãos mais novos se agarram ao irmão, reclamando que estão com fome, e ele diz para esperarem enquanto começa a procurar algumas ervas.
Kotaro pergunta por que ele está usando chinelos neste tempo frio, e o menino responde que ele nem consegue pagar comida, então sapatos estão muito fora do seu orçamento. Ele descobre que Kotaro mora sozinho e pensa que seus pais também saíram para comprar leite como os pais dele. Ele pede a Kotaro para cuidar de seus irmãos por um tempo, dizendo que tem algo importante a fazer sozinho. Kotaro fica preso com os dois chorões por mais de 2 horas e decide levá-los para casa antes que escureça. No entanto, ao chegarem ao apartamento, eles encontram o irmão mais velho comendo salgadinhos escondido dos irmãos. Ele tristemente dá seus salgadinhos para eles e diz a Kotaro que às vezes ele só quer ficar sozinho e não cuidar dos irmãos. Ele explica que sua mãe os deixou com pouco dinheiro e diz para ele cuidar dos mais novos, mas agora ele não quer mais. Kotaro repreende, dizendo que ele deveria fazer o que a mãe pediu. Mas o menino começa a chorar ao dizer que Kotaro deveria entendê-lo, já que ambos foram abandonados por suas mães. E ele não se segura ao gritar que sua mãe não o abandonou. O menino já teve o suficiente e volta para casa enquanto Kotaro pensa em sua mãe. Um dia, ela disse a ele que não ficaria mais com o pai de Kotaro, e então começou a chorar antes de arrumar sua mala para sempre. Antes de ir embora, ela pediu a Kotaro para se cuidar mesmo que ela não estivesse por perto, e assim ela poderia voltar para ele um dia. Ele ainda acredita nas palavras dela e se recusa a aceitar que foi abandonado. Dias depois, quando ele visita os 3 irmãos, ele ouve pessoas dizendo que os serviços de proteção à criança os levaram, já que seus pais nunca voltaram, mas Kotaro ainda acha que eles não foram abandonados. No dia seguinte, ele limpa sua cama cuidadosamente e dá uma saudação enérgica a Karino, pois ele planeja viver a vida ao máximo, assim como sua mãe pediu a ele. Logo depois, Kotaro trata Mizuki com alguns doces que os proprietários lhe deram, e como sempre, Karino se convida. Enquanto conversam e discutem, Mizuki recebe uma mensagem de seu namorado tóxico sobre encontrá-lo, e ela apaga a mensagem porque quer terminar. Na televisão, o trailer do novo filme de Tana Salmon é exibido, e os olhos de Kotaro começam a brilhar ao vê-lo. Mizuki pergunta se ele realmente gosta tanto do desenho, e ele imita Tana Salmon, dizendo que quer ser forte como ele também. Ouvir suas palavras a faz perceber o quão fraca ela é, e à noite seu namorado a segue em casa, apesar de sua relutância em encontrá-lo. Na manhã seguinte, Kotaro e Karino a encontram enquanto ela está usando uma máscara, mas os olhos aguçados de Kotaro avistam um ferimento em seu rosto. Percebendo que não pode vencê-lo, Mizuki decide contar a Kotaro e Karino sobre seu namorado tóxico, que só a namorou porque queria dinheiro. Quando ela tentou terminar com ele ontem, ele a agrediu. Karino diz que eles deveriam informar a polícia imediatamente e Tamaru entra bem nessa hora, dizendo que eles deveriam pular essa parte e transformar o homem em um saco de pancadas. Kotaro tem outra solução, e ele pede a Mizuki para sair deste apartamento e de seu emprego imediatamente, já que seu namorado sabe sobre eles. Ela o lembra de sua promessa de ficar com ele, e até Kurino diz que chamar a polícia é melhor, mas ele está irredutível, que ela deveria sair antes que as coisas piorem. Depois disso, ele continua tocando a campainha de Mizuki para importuná-la para que ela saia do apartamento, mas ela o pega e diz que não terá que ir a lugar nenhum se chamar a polícia. Kotaro é contra isso e diz que se ela chamar a polícia, o namorado dela se tornará o vilão. Ele pode dizer que ela ainda tem alguns sentimentos residuais por ele, e ele não quer que ela o transforme em um criminoso. Kotaro tristemente diz a ela que ele chamou a polícia para seu pai e o tornou um vilão, mas ele não quer que mais ninguém repita esse erro. Mizuki desmorona ao ouvir suas palavras e decide aceitar sua sugestão. Mais tarde, ela está pronta para sair, e Kotaro está usando uma máscara para esconder o rosto enquanto se despede dela. Mizuki diz a Kitaro que o que ele fez com o pai dele não foi errado, e a longo prazo será a melhor coisa para ambos. Ela afirma ter contado à polícia sobre seu namorado, mas como ele não foi preso, ela ainda estava em perigo e tem que sair do apartamento agora. Mizuki pede desculpas a Kotaro, dizendo que não conseguiu cumprir a promessa de ficar com ele para sempre, mas ele responde que não se lembra de ter feito tal promessa. Ela começa a chorar enquanto abraça Kotaro, lembrando de todos os momentos felizes que passaram juntos, e então agradece a ele por tudo. Depois que ela se foi, Kotaro se agarra aos seus pais, que lhe dizem que ninguém pensará que ele é fraco por chorar agora, mas ele nega que esteja chorando. Alguns dias depois, Karino quer levar Kotaro para ver o filme Tony Zamon, mas ele faz parecer que é ele quem quer ir ver por motivos de trabalho. Kotaro concorda prontamente em servir como seu guardião, e na escola, as mães de seus amigos ouvem falar disso e pedem a Karino para levar seus filhos junto também. Ele não pôde recusar, então agora ele está preso cuidando de 3 crianças, que lhe dão um inferno antes mesmo de chegarem ao cinema. Os 3 meninos querem assistir Jurassic Park 7, e Katerro decide assistir com eles em vez de Talna Messen. As crianças importunam Karino para comprar pipoca para eles, e ele o faz apenas porque não quer que Katerro fique mal na frente de seus amigos. Mesmo no cinema, ele fica cuidando das crianças. Depois que o filme termina, eles pedem a ele para levá-los ao fliperama, e Karino está prestes a ceder quando Kotaro diz a seus amigos que Karino é um mangaka falido, e eles não deveriam pressioná-lo. Ele sai e logo os 3 meninos voltam com suas mães.
Karino se agacha no chão, jurando nunca mais levá-los ao cinema, e Karino senta-se bem ao lado dele em silêncio. Karino pergunta a ele o que havia de errado, e Kotaro responde que ele parecia estar se divertindo com seus amigos quando deveria ser seu guardião. Karino começa a rir ao ouvir que Kotaro está com ciúmes e então lhe diz que vai assistir a outro filme, e desta vez será Tana Salmon. Kotaro diz que não tem escolha nesse caso e se junta a ele para mais uma rodada. Enquanto ele aproveita o show vazio, Karino está entediado até a morte. No dia seguinte, Tamaru vem para se aconchegar com Kotaro, pois ele não conseguiu ver seu filho mais uma vez desde que sua ex-esposa disse que ele o odiava. Kotaro afasta Tamaru com sua espada, mas ainda o deixa entrar para desabafar seus problemas. Alguns dias depois, Kotaro encontra um garoto com aparência suspeita bisbilhotando o apartamento que age como um gangster ao ser pego. No entanto, suas expressões se suavizam quando ele descobre que Kotaro mora aqui e que ele pode conhecer seu pai. O primeiro palpite de Kotaro é Karino, que sente arrepios ao ser suspeito de ser pai, mas o garoto diz que seu pai não parece um fraco pouco confiável. Logo, Kotaro entende que Tamaru é o pai do garoto, e eles esperam que ele volte do trabalho. O nome do garoto é Yuta, e quando Kotaro comenta que ele disse que odiava seu pai, ele diz que sua mãe era uma grande mentirosa. Nesse momento, Tamaru vem brincar com Kotaro, e ele fica chocado ao ver seu filho ali. Ele pergunta por que ele estava ali, e Yuta responde que sua mãe manteve em segredo que ele queria conhecê-lo. Então ele encontrou o endereço dele e veio sem contar para a mãe. No entanto, em vez de ficar feliz, Tamaru diz a Yuta para voltar para casa imediatamente porque ele não está feliz que ele saiu escondido para vir aqui. Ele afirma que, mesmo que sua mãe mantivesse as coisas em segredo, ele deveria seguir as regras e encontrá-lo apenas quando permitido. Ele liga para sua ex-esposa para levá-lo de volta e esclarece tudo com ela. Antes de ir, Tamaru diz a Yuta que da próxima vez eles se encontrarão adequadamente, e então pede desculpas por mandá-lo embora assim. Yuta chora, mas diz que entende. Logo depois que ele sai, Kotaro apunhala Tamaru, perguntando por que ele foi tão rigoroso quando seu filho finalmente veio encontrá-lo. Ele responde que, embora quisesse muito conhecer Yuta, ele não quer que ele se torne um adulto que quebra regras sem motivo. Kotaro entende que este é o amor duro de Tamaru, e ele responde que talvez o pai de Kotaro também fosse assim. Os olhos de Kotaro se arregalam quando Tamaru diz que foi errado seu pai tratá-lo mal, mas ele gostaria de acreditar que ele o amava também. Tamaru então começa a chorar, e Kotaro o elogia por segurar as lágrimas quando Yuta estava ali. Logo, uma moça do escritório chamada Sumire se muda para o quarto vago por Mizuki. Karino tem uma vibe de girl boss dela, mas Sumire acaba sendo uma avó resmungona que dá sermão nele e em Tamaru por não separarem o lixo corretamente. No entanto, ela elogia Kotaro e outras crianças muito, tudo isso enquanto sua testa escorre suor. Karino lembra que ela entrou em pânico quando ouviu sobre uma criança no apartamento, e ele colocou o FBI em seu discador rápido em caso de qualquer emergência. No entanto, Kotaro parece se divertir brincando de pega-pega com ela, e Karino se pergunta para onde sua percepção normal e sensibilidade foram agora. No dia seguinte, Karino pede que Sumire pegue Kotaro na escola, pois ele e Tamaru estão ocupados no momento. Apesar de seu nervosismo, ela aceita seu pedido. E à noite, Kotaro diz a Karino que Sumire veio buscá-lo de táxi. Ele afirma que a viagem foi rápida e parecia que ela estava se esforçando demais. Mais tarde, Karino pede desculpas a Sumire por fazer o pedido repentino durante o dia, e então comenta que é óbvio que ela se sente desconfortável com crianças. Ela fica horrorizada e Karino diz que Katero também deve ter notado isso, então ela não deve se esforçar demais. No entanto, Sumire se emociona ao dizer que a vida para mulheres que não gostam de crianças é muito difícil, e ela foi muito julgada por sua natureza. Ela está tentando mudar isso, e nenhum idiota pode dizer a ela para desistir agora. No dia seguinte, Kotaro persegue Sumire novamente e diz a ela que houve um tempo em que seus pais também se sentiam desconfortáveis com ele, mas eles superaram isso, e ele a ajudará a fazer o mesmo. Karino percebe que, embora pareça que ele está provocando Sumire, Kotaro está realmente pensando no bem-estar dela. Alguns dias depois, Sumire está espionando Kotaro quando Karino aparece. Ela diz que Katero mudou nos últimos dias, e Karino vai direto até ele e o chama de gordo. Katero não se importa, dizendo que comer é importante para ser saudável, e Karino confirma que ele não estava comendo lenços por hábito. Kotaro então percebe Sumire, então ele começa a persegui-la novamente. Momentos depois, Sumire pergunta a Karino sobre comer lenços, e ele explica que Kotaro costumava fazer isso quando era negligenciado por seus pais. Ele tem certeza de que não é o motivo de seu ganho de peso, e então Sumire avista o cartaz da reunião mensal da Associação de Pais sobre a Comida na escola. Ela se voluntaria para participar, pois estudou nutrição, e Karino adverte contra isso, alegando que será como entrar em uma casa mal assombrada para ela. Sumire percebe que ele estava certo apenas depois que ela está cercada por alunos do jardim de infância e se arrepende de ter vindo aqui. Ela não encontra nenhum problema com o cardápio da escola, mas então todos os amigos de Kotaro começam a dar suas sobras para ele terminar e correr para fora para brincar. Kataro aceita todas elas e continua comendo, enquanto outros pais o elogiam por não ser exigente. Sumire pergunta a ele se ele está gostando da comida, e ele responde que não se importa, mas que não pode deixar comida na frente dele.
Ela fica magoada ao ouvir isso e percebe que Kotaro não desperdiçará comida porque sabe seu valor. A professora e outros pais também veem isso, e mais tarde, eles decidem instruir outros alunos a não darem suas sobras para Kotaro. Sumire fica feliz com isso, mas então Kotaro pede a seus amigos para segui-lo perseguindo-a, e ela sente que vai morrer de ataque cardíaco a essa taxa. Alguns dias depois, Kotaro perdeu um pouco de peso, e ao voltar das compras ele encontra uma pedra de formato estranho e diz a Karino que ela irá direto para sua coleção. Karino fica confuso, e Kotaro explica que ele tem uma coleção de itens interessantes que ele às vezes adora enquanto bebe leite. Mais tarde naquele dia, Kotaro coloca um ingresso para ver sua coleção nas caixas de correio dos vizinhos, e eles se reúnem em frente à sua casa. Kotaro os recebe e lhes mostra todos os tipos de itens que ele tem coletado ao longo dos anos. Há os desenhos que Karino fez para ele, bem como as sacolas de pano que ele usou para fazer compras com Tamaru. Sumire nota um par de luvas, e Kotaro afirma que sua mãe as usava para segurá-lo. Sumire fica chocada porque sabe o que isso significa. Ela pede a Kotaro para jogá-las fora e fica muito agressiva quando ele se recusa. Quando ela era criança, a mãe de Sumire sempre usava luvas para vesti-la e cuidar dela. Um dia, ela ouviu dizer que estava enojada de sua própria filha e não conseguia tocá-la diretamente. Foi daí que Sumire pegou seus genes repelentes de crianças, e é por isso que ela quer que Kotaro jogue essas luvas fora. Kotaro pede desculpas a ela e diz que, apesar de se sentir desconfortável com ele, sua mãe chegou a usar luvas para cuidar dele, e é por isso que ele não pode jogá-las fora. Mais tarde, Sumire diz a Karino e Tamaru que ela está ciente da sensação dolorosa quando uma mãe segura seu filho com luvas, e ela quer se livrar disso para Kotaro. Karino responde que mesmo essa memória dolorosa é algo que Kotaro guarda com carinho, pois o lembra de sua mãe. Dentro de seu quarto, Kotaro sente que, enquanto ele tiver as luvas, sua mãe não terá dificuldade em tocá-lo sempre que ela voltar. Alguns dias depois, Kotaro entra para um clube de futebol em sua escola e treina com um veterano chamado Hidai. Kotaro corre para passar a bola para ele, mas erra por muito e então se recusa a aceitar sua falha, alegando que foi um drible. Mais tarde, Hidai o ensina a driblar a bola e ele a chuta direto no rosto dele. Enquanto Hidai o repreende, o treinador grita para os alunos saírem do campo. Hidai estremece ao ouvir sua voz, mas ele não diz que nada está errado quando Kotaro expressa preocupação. Alguns dias depois, a equipe deles tem uma partida com outra escola, e tanto Hidai quanto Kotaro estão confiantes em suas habilidades. Hidai marca alguns gols, e enquanto ele diz a Kotaro para melhorar seu jogo, o treinador do time visitante grita, fazendo-o tremer novamente. O jogo recomeça, e Hidai congela como um cervo na frente dos faróis quando o treinador grita e deixa a bola ser roubada. O trauma de ser sempre repreendido por seus pais furiosos o domina, e ele não consegue parar de tremer. Kotaro de repente segura sua mão e diz que aprendeu essa técnica para se acalmar com um amigo. Ele diz a Hidai que ninguém está bravo com ele agora, e ele volta à razão enquanto corre de volta para o jogo. Kotaro segue Hidai, que chuta em direção ao gol, mas o goleiro defende. A bola voa direto para Kotaro, que usa sua habilidade especial e intercepta a bola com o rosto, marcando o gol decisivo para sua equipe. Na semana seguinte, Kotaro vai ao seu dentista para um check-up e limpeza de rotina. A recepcionista suspeita do médico, quero dizer, do dentista, que leva muito tempo tratando crianças e afirma que usa o tempo extra para conversar. Ela espia durante o tratamento e descobre que eles estão realmente falando sobre coisas rotineiras. Quando Kotaro sai, o dentista vem repreender a recepcionista por ter espionado mais cedo. Ela ainda está curiosa sobre por que ele leva tempo para conversar com as crianças, e ele recita a história de como tudo começou. Há muito tempo ele teve uma paciente silenciosa com cáries terríveis, e não parecia que sua mãe se importava com ela. O dentista falou com ela sobre o próximo compromisso em uma semana, mas a garota veio correndo para o hospital um dia antes do compromisso, reclamando de uma dor de dente terrível. A agenda estava lotada, então o dentista deu a ela um analgésico e a mandou embora, pedindo para ela vir com a mãe no dia seguinte. No entanto, a garota nunca mais voltou, e mais tarde ela foi levada sob custódia pelos serviços de proteção à criança depois que ela ficou muito frágil. O dentista diz que deveria ter notado mais cedo que a garota não era cuidada, assim como viu suas cáries. A partir daquele dia, ele decidiu levar tempo ao tratar crianças para que elas pudessem dizer a ele se algo as incomodava, e Kotaro foi apenas um caso. Logo, a estação chuvosa começa e, em uma noite, Sumire encontra Kotaro em frente à estação, oferecendo o serviço de compartilhar guarda-chuvas com pessoas que esqueceram o seu. Ele a convida, mas ela recusa, dizendo que tem um guarda-chuva dela. Só que o serviço de compartilhamento de guarda-chuva do Kotaro é super popular com outras pessoas, e os clientes fiéis dele fazem fila para usar o guarda-chuva. No dia seguinte, a Sumire encontra o Kotaro fazendo a mesma coisa, e ele parece se orgulhar de molhar o ombro para manter a companheira segura. No dia seguinte, ela o encontra de novo perto da estação e comenta que o ombro dele está molhado, mas o Kotaro diz que esse é o jeito do compartilhador de guarda-chuva que o mestre dele ensinou. A Sumire pergunta a história por trás disso, e o Kotaro diz que um dia, o mestre dele dividiu um guarda-chuva com ele e ensinou que dividir um guarda-chuva é um ato de carinho, e molhar o ombro é a prova disso. A Sumire percebe que o mestre da história era o pai do Kotaro, de quando ele era um cara legal.
O Kotaro se lembra dele e da mãe dele, que não se importava se o filho se molhava na chuva. É por isso que o Kotaro quer ser um profissional em dividir guarda-chuvas e molhar os ombros. A determinação dele deixa a Sumire molhada, e com isso quero dizer que ela está suando enquanto pede para dividir o guarda-chuva com o Kotaro. Alguns dias depois, o Kotaro e a Karina voltam para casa discutindo se Banana vai em Curry ou não, quando uma versão excessivamente extravagante do Tamarus para. A Karina quer voltar antes que ele se aproxime deles, mas o Kotaro corre até o homem, chamando de Tasuku. Enquanto eles se cumprimentam do jeito único e bobo deles, a Karina pergunta ao Kotaro se ele conhece o homem. O Kotaro explica que o Tasuku era um dos amigos dele no orfanato e então o convida para ir lá. O Kotaro prepara o almoço enquanto eles conversam, e o Tasuku pergunta sobre o Kareno. Ao saber que ele era próximo do vizinho dele, ele avisa o Kotaro para não baixar a guarda perto dele demais. Depois disso, ele pergunta ao Kotaro sobre a mesada semanal dele e diz que tem um favor para pedir. Alguns dias depois, a Kobayashi visita a Karion e leva uma pancada no nariz ao abrir a porta. Ela veio falar com ele sobre como o Kotaro tem pedido para aumentar a mesada dele toda semana e não parece satisfeito com isso. Ela pergunta se ele sabe o motivo, e ele tem uma ideia. Mais tarde naquela noite, o Tasuku sai do quarto do Kotaro quando a Karino o confronta sobre as finanças do Kotaro. O Tasuku afirma que como eles são melhores amigos, ele planeja fazer o Kotaro se mudar com ele, e para isso ele precisa de um dinheiro extra. Ele ignora as preocupações da Karino, dizendo que ele é só um vizinho enquanto ele é o melhor amigo do Kotaro. Então ele sabe o que é melhor para ele. A Karino relata isso para Kobayashi, que acha estranho o Kotaro não contar nada para os advogados sobre mudar de apartamento. Ela planeja fazer uma verificação de antecedentes do Tasuku só para ter certeza, e a Karino decide conversar com o Kotaro sobre isso. O Kotaro afirma que precisa de dinheiro para se mudar com o Tasuku, e a Karino sai sem dizer muito. Enquanto ele está sozinho, o Kotaro se lembra da época em que ele foi mandado para o orfanato pela primeira vez. Ele começou a rasgar o travesseiro porque estava entediado, e enquanto outras crianças o paravam, o Tasuku se juntou a ele, dizendo que era divertido. O Kotaro se deu bem com o Tasuku e o Ryota a partir daí começou a conversar com os outros também. O Ryota achou que era porque o Kotaro se sentia aceito pelo que o Tasuku fez, mas ele responde que é só um exagero. Um dia, uma garota perdeu a carteira dela, e ela imediatamente culpou o Tasuku porque ele já tinha sido preso por furto antes. Enquanto todos duvidavam dele, o Kotaro defendeu o amigo e ajudou a encontrar a carteira. Mais tarde, o Tasuku agradeceu, mas disse ao Kotaro que ele confiava demais nas pessoas. No dia seguinte, a Kobayashi visita a Karino e conta que o Tasuku tem muitos empréstimos no nome dele e ele está atrasado nos pagamentos. Mas recentemente, parece que ele está pagando aos poucos. Eles vão conversar com o Kotaro sobre isso, mas não podem ser muito diretos logo de cara. No entanto, o Kotaro diz a eles que não há problema porque ele confia no Tasuku. A Karino e a Kobayashi decidem confrontar a fonte desse problema e perguntam ao Tasuku se ele está usando o dinheiro que pegou do Kotaro para pagar os empréstimos dele. Ele perde a compostura, mas diz que não está fazendo nada disso. A Harino de repente agarra o colarinho do Tasuku e pergunta se ele confia no Kotaro tanto quanto ele confia nele. O Tasuku não entende nada, mas enquanto os dois intrometidos saem, ele teme que eles possam virar o Kotaro contra ele. O Kotaro volta das tarefas de coleta de lixo bem nessa hora e o leva para dentro. A Karino e a Kobayashi ouvem eles do quarto delas, e enquanto ela quer intervir, a Karino sente que não é o momento certo, e elas precisam deixar o Kotaro ver o resultado de confiar cegamente no Tasuku por si mesmo. No quarto do Kotaro, o Tasuku pergunta se o advogado e o vizinho disseram alguma coisa para ele, e ele conta que eles estavam desconfiados que o Tasuku estava mentindo sobre se mudar juntos e roubar o dinheiro. Ele está nervoso e afirma que o Kotaro não teria acreditado nas ilusões dele, mas o Kotaro sabe exatamente o que está acontecendo. Ele afirma que sabia das verdadeiras intenções do Tasuku antes de todo mundo, porque ele sabe que ele mexe no dedo indicador esquerdo quando mente. Apesar disso, o Kotaro dá a quantidade regular de dinheiro para o Tasuku chocado. O Tasuku pergunta por que ele está fazendo isso quando ele sabe que ele está mentindo, e o Kotaro diz a ele a mesma coisa que ele disse uma vez no orfanato. Ele afirma que não se importa em ser traído pelo Tasuku, e ele acreditará nas palavras dele mesmo que sejam mentira. O Kotaro então apresenta a ele uma sacola cheia de moedas, dizendo que era o dinheiro que ele mesmo ganhou coletando lixo para dar pro amigo. O Tasuku pergunta por que ele iria tão longe, e o Kotaro responde que ele ficou feliz quando ele disse que poderiam morar juntos, apesar de saber que era mentira. O Tasuku desmorona e diz que depois que ele saiu do orfanato, ele confiou em algumas pessoas, mas foi usado e enganado, e isso o levou a esse estado. Enquanto o Kotaro o conforta, ele começa a chorar enquanto pede desculpas a ele. Alguns dias depois, o Kotaro está pegando latas de cerveja enquanto a Karino e a Kobayashi o observam. Ela afirma que o Tasuku deixou o emprego duvidoso dele, e está trabalhando em outro lugar, e ele também está devolvendo o dinheiro que pegou emprestado do Kotaro aos poucos. A Karino fica curiosa sobre por que o Kotaro ainda está pegando latas, e descobre que ele ainda planeja ter uma casa com a família um dia. As observações frias da Karino são interpretadas como ciúmes pelo Kotaro,
que então sorri amplamente enquanto conta os nomes de todos os amigos e vizinhos com quem ele quer ter um castelo enorme e morar lá feliz. Logo, a Karino recebe boas notícias do editor dele, que diz que o último mangá one-shot dele foi um sucesso e eles querem que ele expanda essa história para um projeto de curto prazo. Ele fica feliz em ouvir isso, mas então o alarme dele toca porque ele tem que buscar o Kotaro na escola. O editor pergunta se ele consegue equilibrar um garoto com a carga de trabalho aumentada, mas a Karino está confiante de que consegue. No entanto, uma garota que afirma ser a substituta da Karino chega à escola para buscar o Katero. O professor está preocupado, e o Katero conduz um teste de verdade pedindo para ela descrever uma característica da Karino para provar que ela o conhece. A mulher responde que a Karino parece pouco confiável e passa no teste. Enquanto o Kotaro pega a mochila e o chapéu dele, o professor pede para a mulher entregar um folheto de um evento futuro para Karino, mas ela não planeja fazer isso. Enquanto eles voltam para casa, o Kotaro pergunta à mulher como ela conhece a Karino, e ela diz que é ex-namorada dele e está ficando na casa dele por alguns dias. Ela se apresenta como Akane, e assim que eles chegam ao apartamento, o Kotaro descobre que a Karino não a mandou, mas ela veio buscá-lo pessoalmente. A Karino repreende por ter vindo para casa com uma estranha sem validação adequada e então pergunta a Akane se houve alguma mensagem do professor. Ela responde que não há mensagem, pois se lembra de como ela invadiu o apartamento dele 3 dias atrás porque estava brigando com o namorado atual dela. Ela começou a olhar em volta da casa e ficou feliz em saber que a Karino tinha um novo projeto que poderia se tornar algo grande se atraísse multidões. No entanto, quando ela encontrou a Karino atrasando do trabalho para buscar o vizinho da escola, levando-o às compras e ao banho, ela sentiu que não era o melhor para a carreira dele. Mais tarde, Akane conta tudo isso para o Kotaro e afirma que vai intervir pela Karino para acompanhá-lo nos próximos dias, já que ele está muito ocupado. Ela não dá muita importância às palavras dela, mas o Kotaro começa a se sentir um fardo para Karino. À noite, o Kotaro diz a ele que não precisa que ele o acompanhe no banho ou o leve para a escola todos os dias. A Akane também diz para Karino fazer algum trabalho, já que ela vai cuidar do Karino. No entanto, ele recusa o conselho deles e se junta a eles na viagem ao banho de qualquer maneira, dizendo a Akane que ele não vai mudar o jeito que ele faz as coisas só porque há um prazo pela frente. No dia seguinte, a Akane leva o Kotaro para a escola, e ele está curioso sobre o estado físico da Karino. Ela afirma que ele passou a noite em claro trabalhando em mangá, e o Kotaro comenta que é por isso que ele parece um zumbi. Ela fica chocada em vê-lo vindo junto, mas a Karino está determinada a deixar o Kotaro na escola. Aconteça o que acontecer. Ela diz para ele descansar, já que o prazo dele é amanhã, mas ele afirma que está bem. A Akane teme que ele saiba do evento escolar que coincide com o prazo dele, mas ela confirma que ele não tem ideia disso. No entanto, o Kotaro fica triste depois de saber disso e foge. No dia seguinte, a Akane diz a Karino que vai fazer compras, mas vai ao evento escolar em vez disso. Enquanto o Kotaro e os amigos dele cantam a música que praticaram, ele parece triste porque a Karino não tá lá pra ele. Mas, surpresa, a Karino aparece lá e diz pra ele sorrir. O Kotaro fica genuinamente feliz e dá tudo de si enquanto a Akane cutuca a Karino sobre o que ele está fazendo ali. Ele afirma que mentiu antes quando disse que não se lembrava de nada além do prazo do mangá amanhã. No entanto, o rosto do Kotaro cai novamente ao se lembrar que ele é um fardo pro vizinho dele. A Pakane pergunta a Karino sobre o prazo dele, e ele afirma que ainda consegue cumprir se ficar acordado a noite toda. Ela diz pra ele que ele não deveria se sentir obrigado a ir tão longe pelo vizinho dele, mas a Karino diz que ele pode não ser o pai do Katero, mas ele é o dad dele. Ele quer ficar por ele e lembrar desses eventos importantes onde o garoto se desenvolve, que é o papel de um bom pai. Ele sabe que eles podem se separar a qualquer momento, mas ele ainda quer cuidar do garoto o melhor que pode. Quanto ao mangá, ele quer ter sucesso nele enquanto cuida do Kotaro para que ele não se sinta um fardo. Mais tarde, a Akane pede desculpas ao Kotaro por dizer que ele está desperdiçando o tempo da Karino. Ela afirma que o Kotaro era o mais responsável entre eles. Ela afirma que ele motiva a Karino a trabalhar mais e fazer bons mangás, então o adulto é o dependente na relação deles. Ouvindo as palavras dela, o Kotaro faz um moonwalk e fica ao lado da Karino, dizendo que ele não tem escolha a não ser levantá-lo. Um dia, o Kotaro se lembra da história de quando ele morava no apartamento antigo dele e os pais dele não estavam lá. Um dia, ele tocou a campainha de um aspirante a designer de moda que era delirante sobre conseguir sucesso rápido. A primeira coisa que o Kotaro comentou ao ver o homem foi que havia muitas estrelas em sua roupa. O homem afirmou que seus designs eram ainda melhores, e então ele notou que as roupas do Kotaro estavam sujas. Ele disse para ele mandar a mãe lavar direito, mas então seus instintos entraram em ação, e ele decidiu lavar ele mesmo desta vez. O Kotaro agradeceu e então entrou no quarto dele para dar uma olhada nos designs dele. O homem afirmou que escreveu Deus na estampa da camiseta dele porque era um design divino, mas o Kotaro disse que era tão sem graça que ele sentia pena dele. No dia seguinte, o Kotaro visitou novamente com a mesma camiseta suja de novo. O designer a lavou novamente e então mostrou ao Kotaro o produto finalizado, perguntando se estava mais legal agora, mas o Kotaro insistiu que era sem graça. Alguns dias depois, o designer trouxe um amigo para casa para ajudá-lo a se mudar,
e eles encontraram Kotaro sendo repreendido por um vizinho por tocar a campainha deles. O Kotaro ficou aliviado ao ver o designer, mas então seu rosto caiu ao saber que ele estava se mudando. O homem também disse para ele não tocar a campainha de outras pessoas sem motivo, pois era um incômodo, deixando Kotaro ainda mais triste. No entanto, ele então o convidou para ver a amostra da camiseta definitiva que ele tinha criado, mas o Kotaro fugiu, dizendo que também seria sem graça. O amigo do designer interpretou o ato do garoto de tocar a campainha de todo mundo como solidão e não travessura. Ele conheceu um garoto assim quando estava na escola, cujos pais nunca estavam em casa, então ele ia às casas de outras pessoas para ter algum tipo de companhia. O designer sentiu pena de ter dito coisas tão dolorosas para o Kotaro antes, e no dia seguinte, ele apresentou o produto final a ele. Kotaro afirmou que era tão sem graça quanto sempre, mas agradeceu ao amigo, dizendo que ele é o único que pode ficar bem com esse design horrível. O Kotaro escondeu o rosto enquanto pedia desculpas por incomodá-lo todos os dias, mas o designer disse para ele continuar tocando muitas campainhas, e mesmo que a maioria das pessoas não abra as portas para ele, ele não deveria se importar. Voltando ao presente, a Karino pergunta ao Kotaro sobre a mesma camiseta que ele usa todos os dias, e ele afirma que ama essa camiseta, mesmo que seja meio sem graça. No dia seguinte, um entregador de jornal está atrasado para entregar jornais porque ele cagou nas calças mais cedo. O último cliente dele é o Kotaro, que já recebeu 4 dos 5 jornais que leu. Ele fica chateado com o atraso, mas depois sente pena do entregador com diarreia. No dia seguinte, o entregador está na hora certa. Ele lê o nome na lista de assinantes e descobre que foi o Kotaro quem assinou. O entregador fala com o gerente, que diz que o Kotaro mora sozinho, então foi ele quem pediu os jornais. O garoto acha que o Kotaro foi pressionado a comprar 5 jornais porque era um garoto gentil. No dia seguinte, ele fala com o Kotaro sobre cancelar a assinatura se for forçado a aceitar, mas ele recusa, dizendo que quer todos. Ele então pede um favor ao entregador e diz que se houver mais de 2 dias de jornais na porta, ele deve presumir que algo aconteceu com ele e chamar a polícia. O garoto fica surpreso, mas aceita o pedido. Mais tarde, Karino visita Kotaro para as compras de supermercado e pergunta se ele já leu todos os jornais. Kotaro diz que leu todos e como os nomes dos pais não estavam lá, significa que eles estão bem. No dia seguinte, Kotaro está assistindo TV sobre um shopping lotado que o lembra da mãe. Ele vai imediatamente até Karino para perguntar o endereço daquela área comercial, pois planeja ir lá amanhã. Karino o repreende por pensar em ir sozinho e diz que o levará lá logo de manhã. No entanto, ele acaba dormindo demais e Kotaro faz bico, chamando-o de mentiroso. Karino se desculpa enquanto se arruma, dizendo a Kotaro que mentir não é com ele, então ele não vai começar a mentir agora. Kotaro ainda não está satisfeito e diz que precisa comprar um despertador para ele. Eles entram no trem, onde Kotaro mostra as anotações sobre uma loja no shopping que visitou com a mãe. Ele só sabe que tinha um telhado azul e muitas árvores por perto, o que Karino acha que não é suficiente. No entanto, seu destino real é o cemitério perto da loja, onde ele planeja homenagear seus avós maternos falecidos. Kotaro afirma ter visitado o túmulo deles uma vez com a mãe, então ele queria visitá-lo novamente, mesmo que nunca tenha visto os avós. Eles começam a limpar o túmulo da família, e Kotaro mostra a Karino como o nome de sua mãe estava escrito. Karino nota o nome dela no túmulo da família e fica horrorizado. Ele não se move do lado onde o nome dela está escrito, mesmo depois de terminarem a limpeza e as orações, porque não quer que o garoto leia o nome da mãe dele. Kotaro diz para ele voltar agora, mas Karino diz que está mais confortável ali. Ele está determinado a não sair dali, pois Kotaro não tem ideia de que a mãe dele está morta, e ele quer que ele acredite que ela ainda está viva. Kotaro reza para os avós e pede que digam à mãe dele que ele está bem, se ela vier visitar o túmulo dele. Nesse momento, ele vê uma mulher com a filha e começa a sentir ainda mais falta da mãe. Ele pergunta a Karino se ele verá a mãe dele novamente, e Karino coloca todo o seu código online enquanto mente para Kotaro e diz que ele certamente a verá. Karino acredita nele porque, nesta manhã, Karino afirmou não ser um mentiroso. Ao voltarem para casa, Karino pede a Kotaro que prometa levá-lo junto toda vez que visitarem o túmulo, e mesmo que ele não entenda as razões, Kotaro promete levá-lo junto, pois ele é seu primeiro servo leal. Nesse momento, Tamaru e Sumire também os encontram, e Kotaro conta a eles como transformou Karino em seu servo. Eles discutem e brincam ao entrar no apartamento, e Kotaro fica feliz com a vida que está vivendo atualmente.